Concordei. E você, disse Simon, vai ficar bem. A proteção ao denunciante significa que você não pode sofrer retaliação. E se o Estado recuperar os fundos, você receberá uma porcentagem. Pode ser significativa. Eu não me importava com o dinheiro. Eu me importava com a verdade. Mas era bom saber que eu não ia perder tudo. 3 meses depois, Gregory aceitou um acordo judicial. Ele admitiu fraude eletrônica, apropriação indébita e conspiração. Concordou em devolver o valor total roubado, o cifrão. 840 mil, também concordou em cumprir 18 meses de prisão federal. Os outros 2 empresários envolvidos aceitaram acordos semelhantes, com penas mais curtas e valores de restituição menores, mas todos seriam absolvidos. O Estado recuperou os fundos roubados. A Drift Chad recuperou a maior parte, por causa do Estatuto do Denunciante, recebia uma porcentagem, $120 mil. Era mais dinheiro do que eu esperava, mais do que eu sabia o que fazer com ele. Mas o que mais importava era o e-mail que recebi do novo CEO da Drift Chad. Sr. Ralph. Dizia, queremos nos desculpar pela forma como o senhor foi tratado. Suas ações expuseram uma má conduta grave dentro da nossa empresa. Gostaríamos de lhe oferecer um cargo de diretor de conformidade. Se estiver interessado, entre em contato conosco. Li 2 vezes e depois apaguei. Não queria voltar. Aquela parte da minha vida tinha acabado. Em vez disso, usei o dinheiro para ajudar a Haley a terminar a faculdade. Paguei os empréstimos dela. Separei um pouco para mim e comecei a procurar trabalho em outra área. Catherine acreditava que me tinha encurralado. Ela pensou que eu entraria em pânico, negociaria, talvez lhe ofereceria uma terceira opção só para evitar uma longa batalha judicial. Ela pensou que eu era o mesmo homem que costumava se desculpar quando ela se aborrecia por nada, o homem que se dobrava para manter a paz. Ela estava enganada. Naquela noite, sentei-me no meu escritório, olhando para o processo de divórcio, e não senti raiva. Senti clareza. Pela primeira vez em anos, eu sabia exatamente o que precisava fazer. Catherine queria metade de algo valioso. Ela queria me punir por qualquer história que tivesse construído em sua cabeça sobre o nosso casamento. Ela queria sair com um dinheiro que não ganhou de um negócio que nunca entendeu. Mas aqui está o problema das suposições, elas só funcionam quando a outra pessoa entra na brincadeira. Peguei meu celular, dei uma olhada nos meus contatos e liguei para um velho amigo especialista em direito empresarial. Quando ele atendeu, eu disse 6 palavras que mudariam tudo. Preciso da sua ajuda com uma coisa. Conheci Catherine há 7 anos em um evento de networking em Seattle. Eu tinha 26 anos e trabalhava como consultor freelancer, tentando construir algo que fosse meu. Ela tinha 28 anos, era confiante, articulada e trabalhava na área de marketing de uma empresa de médio porte. Ela ria das minhas piadas, desafiava minhas ideias e me fazia sentir como se tivesse encontrado alguém que realmente entendia. Nos casamos 2 anos depois. Por um tempo, funcionou. Ela apoiou minha decisão de me tornar totalmente independente e construir minha própria carteira de clientes. Ela me ajudou a criar meu site, revisar minhas propostas e comemorar cada novo contrato. Eu achava que estávamos construindo uma vida juntos. Mas, olhando para trás agora, eu conseguia ver as rachaduras. Ela nunca gostou que eu trabalhasse em casa. Dizia que isso borrava os limites, me tornava indisponível. Achei que ela se referia ao emocional. Não percebi que ela se referia ao financeiro. Quando consegui minha maior cliente, uma empresa de manufatura que precisava de uma reformulação completa dos sistemas, ela ficou entusiasmada. Não porque eu tivesse trabalhado duro, mas porque o valor da comissão era de 6 dígitos. Foi aí que começaram as perguntas. Quanto você está faturando? Qual é a sua margem de lucro? Você tem um parceiro de negócios? Quem é o proprietário da propriedade intelectual? Respondi a todas as perguntas. Não tinha nada a esconder. Mas o tom mudou.
Ela não era minha esposa perguntando sobre o meu dia. Era alguém coletando informações. A amizade dela com Mallory começou logo depois. Elas se conheceram em uma aula de yoga. Em 2 meses, já almoçavam 2 vezes por semana. Achei legal que Catherine tivesse uma amiga próxima. Não pensei no que elas poderiam estar discutindo. Depois vieram as pequenas mudanças calculadas. Catherine começou a contribuir menos para as despesas domésticas. Ela alegou que sua empresa estava cortando bônus e reestruturando departamentos. Eu assumi a responsabilidade sem reclamar. Eu imaginava que casamento significava cobrir um ao outro quando as coisas ficassem difíceis. Ela também começou a tirar fotos aleatórias do meu espaço de trabalho, da tela do meu laptop, recibos de jantares de negócios. Ela disse que estava documentando a nossa vida. Achei estranho, mas inofensivo. Eu era um idiota. Os sinais de alerta estavam por toda parte. Eu simplesmente me recusava a vê-los, porque vê-los significava aceitar que meu casamento não era o que eu pensava. Significava admitir que a mulher que eu amava havia transformado nosso relacionamento em uma estratégia de investimento de longo prazo. 3 semanas antes de ela pedir o divórcio, ouvi-a ao telefone com Mallory. Ela estava no quintal, rindo. Captei uma frase pela janela: ele não tem ideia do que está por vir. Foi nesse momento que parei de esperar que as coisas melhorassem. Foi nesse momento que comecei a planejar. A audiência de divórcio estava marcada para uma terça-feira de manhã. Catherine apareceu vestida como se estivesse fechando um negócio corporativo, terno azul marinho, salto alto, cabelo preso. Mallory estava ao lado dela, carregando uma maleta de couro que provavelmente custou mais do que meu primeiro carro. Elas pareciam confiantes e preparadas. Eu usava calça jeans e uma camisa social. A juíza, uma mulher de uns 50 anos chamada Elaine, revisou os autos sem expressão. Catherine sentou-se ereta, com as mãos cruzadas sobre a mesa. Ela não olhou para mim. Não precisava. Era o show dela. Mallory se levantou e começou sua declaração inicial. Ela pintou o retrato de uma esposa solidária que sacrificou o próprio crescimento profissional para me ajudar a construir um negócio. Afirmou que Catherine havia fornecido apoio logístico, insights de marketing e trabalho emocional que contribuíram diretamente para o meu sucesso. Argumentou que Catherine merecia uma compensação por seu investimento em nossa parceria. Era uma narrativa convincente, se você ignorasse o fato de que nada disso era verdade. Quando Mallory terminou, o juiz se virou para mim: Sr. Collin, o senhor tem representação. Sim, meritíssimo. Ele deve chegar a qualquer momento. Catherine olhou para Mallory. Um lampejo de confusão cruzou seu rosto. Eu havia dito a ela que não contrataria um advogado. Eu havia dito que queria resolver isso rapidamente, sem drama. Ela acreditou em mim porque achava que eu ainda era o homem que evitava conflitos. A porta se abriu. Meu advogado, Peter, entrou. Ele tinha 52 anos, era modesto e tinha fama de ser meticuloso. Ele acenou para a juíza, pousou a pasta e entregou-lhe uma pasta. Meritíssimo, gostaria de apresentar provas que contradizem diretamente as alegações da autora. Catherine enrijeceu-se. Mallory franziu a testa. A juíza abriu a pasta e começou a ler. Sua expressão não mudou, mas vi suas sobrancelhas se erguerem ligeiramente. Ela olhou para Catherine, depois para mim e depois novamente para os documentos. Sr. Collin, ela disse lentamente, o senhor pode explicar o que estou vendo? Levantei-me. Meritíssimo, minha esposa está reivindicando a propriedade de metade do meu negócio. O problema é que o negócio ao qual ela se refere não existe. A sala ficou em silêncio. Catherine empalideceu. Mallory pegou a pasta da juíza e folheou as páginas. Seu rosto passou da confusão para o choque, em seguida, para algo próximo à raiva. Isso não é possível, disse Mallory. Temos documentação, contratos, registros financeiros. Você tem documentos, eu disse, mas eles não são reais. Catherine se levantou, com a voz trêmula. Do que você está falando? Vi suas faturas,
suas declarações de imposto de renda, seus extratos bancários. Você viu o que eu queria que você visse, eu disse, e era tudo falso. O juiz inclinou-se para a frente. Senhor Colin, acho que o senhor precisa explicar isso com muito cuidado. Sim, meritíssimo, eu disse. Na verdade, é bem simples. 3 anos atrás, percebi que meu casamento não ia durar. Catherine começou a fazer perguntas demais sobre dinheiro. Ela estava interessada demais na estrutura do meu negócio, focada demais em números que não deveriam importar para ela. Tentei me convencer de que estava sendo paranoica. Mas o instinto é uma coisa engraçada, ele não mente. Então, comecei a testá-la. Contei que estava expandindo, conquistando novos clientes, aumentando meus preços, pensando em contratar funcionários. Fiz parecer que era algo maior do que realmente era. Observei seus olhos brilharem. Ela começou a falar sobre oportunidades de investimento, imóveis, casas de férias. Ela não estava planejando um futuro comigo. Ela estava planejando uma estratégia de saída. Foi então que criei a isca. Criei um negócio falso, não no papel, mas na percepção. Criei um site para uma empresa de consultoria chamada North Peak Solutions. Fiz com que parecesse legítimo, layout profissional, estudos de caso, depoimentos de clientes, tudo inventado. Registrei o domínio, configurei um e-mail comercial e até consegui um número de telefone que redirecionava para um celular pré-pago. Então comecei a deixar rastros. Imprimi faturas falsas e as deixei na minha mesa. Mandei elaborar contratos falsos e guardei-os num arquivo acessível a Catherine. Abri uma conta bancária separada com o nome da empresa e fiz pequenos depósitos todos os meses, apenas o suficiente para parecerem reais. Contei a Catherine que a North Peak Solutions era meu novo empreendimento, que eu estava deixando de ser freelancer e construindo algo escalável. Ela adorou. Perguntou sobre a receita. Eu inflei os números. Ela perguntou sobre a propriedade. Eu disse que era o único proprietário. Cada mentira era calculada. Cada documento falso era elaborado para parecer autêntico. Passei meses construindo um negócio que só existia na imaginação de Catherine, e ela nunca questionou. Ela começou a tirar fotos do meu espaço de trabalho, pensando que estava reunindo evidências. Ela fez capturas de tela de e-mails que eu deixei abertos intencionalmente no meu laptop. Ela até pediu para Mallory fazer uma verificação de antecedentes da empresa. Eu sabia disso porque monitorava o tráfego do site. O endereço IP do escritório da Mallory apareceu várias vezes. Eles achavam que estavam sendo espertos. Achavam que estavam construindo um caso. Estavam construindo em areia movediça. Quando Catherine pediu o divórcio, sua reivindicação se concentrou na North Peak Solutions. Ela exigiu metade do valor. Mallory alegou que Catherine havia apoiado o negócio durante sua formação e que suas contribuições lhe davam direito a capital. Eles apresentaram as faturas falsas, os contratos falsos, os extratos bancários falsos. Apresentaram tudo o que eu havia plantado. Peter, meu verdadeiro advogado, sabia a verdade desde o início. Eu o havia contratado 1 ano antes, muito antes de Catherine entrar com o processo. Contei a ele o que estava fazendo. Ele me disse que era arriscado. Eu disse a ele que era necessário. Quando a audiência começou, Peter já havia protocolado a documentação no tribunal. Ele havia contatado o secretário de Estado de Idaho. Ele havia verificado que a North Peak Solutions não era uma entidade comercial registrada. Ele havia intimado os registros bancários da conta que eu abri. Os depósitos eram todos transferências da minha conta pessoal. Não havia clientes, nem receita, nem ativos. A North Peak Solutions era um fantasma. Catherine e Mallory passaram meses construindo um caso em torno de uma empresa que não existia. Elas tinham fotos, e-mails e documentos financeiros, tudo real o suficiente para enganá-las, mas nada real o suficiente para se sustentar no tribunal. Quando a juíza terminou de ler as provas, pousou a pasta e olhou para Catherine. Senhora Catherine, a senhora realizou alguma verificação independente deste caso? Catherine abriu a boca. Não saiu nada. Mallory se recuperou primeiro.
Meritíssimo, isto é claramente uma tentativa de ocultar bens. O Sr. Collin admitiu ter criado documentação falsa. Só isso já justificaria uma investigação mais aprofundada. Peter se levantou. Meritíssimo, meu cliente não criou documentação falsa com o propósito de ocultar bens. Ele a criou para se proteger de uma esposa que estava planejando ativamente fraudá-lo durante um divórcio. Cada documento, cada fatura, cada contrato foi plantado intencionalmente. Nada foi enviado à Receita Federal. Nada foi declarado como renda. Não há operações comerciais reais a serem declaradas. O juiz olhou para mim. Sr. Collin, o senhor está dizendo que inventou um negócio inteiro para enganar sua esposa? Sim, meritíssimo. Por quê? Porque eu sabia que ela ia se divorciar de mim, e sabia que ela ia alegar que merecia metade de algo para o qual nunca contribuiu. Eu não queria brigar pelo meu trabalho de verdade. Então, dei a ela algo falso para perseguir. Catherine finalmente encontrou a voz. Você mentiu para mim por anos. Sim, respondi. Da mesma forma que você mentiu para mim sobre o motivo de querer acesso aos meus registros financeiros. Da mesma forma que mentiu quando disse que estava apoiando minha carreira. Você não estava me apoiando, Catherine. Você estava se posicionando. Isso não é verdade. Então explique por que você começou a tirar fotos do meu laptop. Explique por que você se tornou amigo de um advogado de divórcio 2 anos antes de entrar com o processo. Explique por que você abriu uma conta bancária separada e parou de contribuir com as despesas da casa, enquanto exigia que eu pagasse tudo. Ela não respondeu. Malerie tentou se recompor. Meritíssimo, independentemente da intenção, a senhora Catherine acreditava que este negócio era real. Ela tomou decisões com base nessa crença. Ela tem direito a uma indenização. Peter balançou a cabeça. Ela tem direito aos bens do casamento, o que não estamos contestando. Mas ela não tem direito a um negócio fictício. O único negócio real que meu cliente opera é seu trabalho de consultoria freelancer, que ele administra em seu próprio nome. Esse negócio é anterior ao casamento e continua sendo propriedade separada segundo a lei de Idaho. O juiz folheou os documentos novamente. Sr. Collin, o senhor tem registros do seu trabalho de consultoria? Sim, meritíssimo. Declarações de imposto de renda, contratos com clientes, faturas, tudo devidamente documentado, tudo separado de qualquer coisa a que minha esposa teve acesso. Catherine se virou para Malerie, com o pânico transparecendo em sua expressão. O que isso significa? Malerie parecia querer se esconder debaixo da mesa. Significa, disse o juiz, que você não tem direito a um negócio que não existe, com base nas provas apresentadas. Parece que você estava tentando reivindicar bens aos quais não tinha direito legal. Eu não estava tentando roubar nada, disse Catherine. Eu só queria o que eu merecia. Você merece o que a lei diz que você merece, respondeu o juiz, que neste caso é uma divisão equitativa dos bens conjugais reais, não imaginários. Catherine se levantou abruptamente. Isso é loucura. Ele me enganou. Ele se protegeu, disse o juiz. Há uma diferença. A sala ficou em silêncio. Catherine sentou-se novamente, com o rosto corado. Malerie sussurrou algo para ela, mas Catherine apenas olhou para a mesa. Peter entregou outro documento ao juiz. Meritíssimo, preparamos uma divisão dos bens conjugais. Minha cliente está disposta a prosseguir com um acordo justo, desde que a autora retire sua reivindicação à North Peak Solutions. O juiz olhou para Catherine. Senhora Catherine, deseja retirar o seu pedido? Catherine não ergueu os olhos. Apenas assentiu. Então, prosseguiremos com a divisão dos bens verificados, disse o juiz. O julgamento está encerrado. A sala do tribunal esvaziou-se lentamente. Catherine permaneceu imóvel na cadeira, olhando para a mesa como se quisesse que a última hora desaparecesse. Malerie encheu sua maleta com movimentos bruscos e raivosos. Ela olhava para Catherine, depois para mim, com o maxilar tenso. Peter juntou seus arquivos e se virou para mim. Quer esperar lá fora? Não,
eu disse. Estou bem. Catherine finalmente ergueu os olhos. Seus olhos estavam vermelhos, mas ela não estava chorando. Estava furiosa. Você planejou isso, disse ela. Você planejou tudo. Eu fiz. Quanto tempo? 3 anos. Ela riu, um som amargo e entrecortado. 3 anos. Você sentou na minha frente no jantar. Vocês dormiram na mesma casa e ficaram deitados o tempo todo. Eu estava me protegendo, eu disse. Você estava construindo um caso. Eu estava construindo uma defesa. Eu te amei. Não, eu disse. Você amou o que pensou que eu poderia lhe dar. Malerie se colocou entre nós. Catherine, precisamos ir. Catherine se levantou, com as mãos tremendo. Ela me olhou mais uma vez. Você não é o homem que eu pensava. Ótimo, eu disse. Por que você também não é a mulher que eu pensava? Eles saíram. A porta se fechou atrás deles, e o quarto ficou em silêncio. Peter sentou-se ao meu lado. Você sabia que ela poderia tentar recorrer? Ela não vai. Como você sabe? Porque ela teria que admitir que foi enganada, eu disse. E Catherine não admite estar errada. Peter sorriu. Você provavelmente tem razão. Saímos do tribunal 20 minutos depois. O céu estava nublado, o ar frio. Fiquei parada nos degraus por um momento, apenas respirando. Foi a primeira vez em anos que senti que conseguia pensar com clareza. O peso que eu carregava havia sumido. Peter apertou minha mão. Você se arriscou muito. Eu sei. Se ela tivesse contratado um contador forense, isso teria sido muito diferente. Ela não fez isso porque achou que já tinha vencido, eu disse. Esse era o objetivo. Peter assentiu. Bem, parabéns. Você acabou de aplicar uma das estratégias de autodefesa mais criativas que já vi. Obrigado. O que você vai fazer agora? Olhei para o tribunal e depois para a rua além dele. Vou voltar ao trabalho, disse eu. O trabalho de verdade. Peter riu. Boa sorte, Colin. Você também. Voltei para casa sozinha. A casa estava silenciosa quando entrei. Catherine já tinha tirado a maioria das suas coisas. As paredes estavam nuas. Os móveis, minimalistas. Parecia vazia, mas também limpa. Sentei-me à minha mesa e abri meu laptop. 3 novos e-mails de clientes, 2 atualizações de projetos, uma indicação de um antigo cliente que queria expandir o contrato. Meu verdadeiro negócio, aquele que eu havia construído antes de Catherine, aquele que eu havia protegido, ainda estava intacto. Passei o resto da tarde respondendo e-mails, atualizando cronogramas de projetos e planejando meus próximos passos. O trabalho era constante. Era meu, e ninguém poderia tirá-lo de mim. Catherine passou anos se posicionando para reivindicar algo valioso. Ela elaborou estratégias, manipulou e construiu todo o seu plano de saída em torno de uma mentira que eu lhe contei. E, no final, ela saiu com exatamente o que merecia, nada. O acordo levou 2 semanas para ser finalizado. Catherine ficou com metade do que construímos juntos durante o casamento, o valor da casa, a conta poupança conjunta, alguns móveis. Não discuti nada com ela. Essas coisas não importavam para mim. O que importava era o meu trabalho, a minha independência, a minha capacidade de continuar construindo algo que era realmente meu. Ela não conseguiu a North Peak Solutions. Ela não conseguiu os meus contratos de consultoria. Ela não conseguiu reescrever a história e afirmar que havia construído algo que nunca tocou. A audiência final foi breve. Catherine assinou os papéis sem dizer uma palavra. Quando terminou, ela saiu do tribunal sem olhar para trás. Malerie a seguiu, com uma expressão tensa e indecifrável. Fiquei ali por um momento, segurando os documentos assinados. Parecia surreal. 3 anos de planejamento, meses de tensão, e tudo acabou em menos de 1 hora. Peter me deu um tapinha no ombro. Como você se sente? Mais leve, eu disse. Ótimo.
Você mereceu. As consequências vieram logo depois. A notícia do ocorrido se espalhou pelos círculos jurídicos, não publicamente, mas muitas pessoas sabiam. A reputação de Mallory foi abalada. Ela havia construído um caso com base em documentos que nunca verificou, perseguindo uma empresa inexistente. Outros advogados começaram a questionar sua meticulosidade. Em um mês, ela perdeu 2 clientes importantes que não confiavam mais em seu julgamento. Seu escritório discretamente a transferiu para a área de pesquisa e revisão de contratos. Ela ainda estava empregada, mas sua carreira como litigante em divórcios estava efetivamente encerrada. Catherine se mudou para Portland. Ouvi dizer que ela conseguiu trabalho em uma pequena agência de marketing. Não a segui depois disso. Não fazia sentido. Eu tinha o que queria, meu negócio, minha liberdade, minha paz. Continuei trabalhando. Meu negócio de consultoria cresceu de forma constante ao longo do ano seguinte. Assumi projetos que me desafiavam, clientes que respeitavam meu trabalho. Não busquei expansão apenas por crescimento. Construí algo sustentável, algo que eu controlava completamente. Deletei o site da North Peak Solutions, fechei a conta bancária falsa e destruí todas as faturas e contratos falsos que havia criado. 3 anos de fraude cuidadosamente construída, apagada em menos de 1 hora. Foi bom ver tudo desaparecer. Às vezes, a casa ainda parecia vazia. Comprei móveis novos, repintei alguns cômodos e a fiz parecer minha novamente. Levou tempo, mas, com o tempo, deixou de parecer o lugar que Catherine e eu havíamos compartilhado. Tornou-se apenas o meu lugar. Tive um breve encontro com uma mulher chamada Clary, que trabalhava em uma livraria. Não durou muito, não por causa dela, mas porque eu não estava pronto. Eu ainda estava aprendendo a confiar novamente, ainda estava reconstruindo a parte de mim que acreditava que alguém poderia se importar sem uma agenda. Mas eu estava chegando lá. Certa noite, recebi uma ligação do meu velho amigo Lucas. Ele estava na cidade a trabalho e queria jantar. Nos encontramos em um pequeno restaurante no centro da cidade. Você está ótima, disse ele. Melhor do que da última vez que te vi. Eu me sinto melhor. Catherine ainda fala de você às vezes. Imaginei que sim. Ela diz às pessoas que você a manipulou, que você foi desonesto. Tomei um gole da minha bebida. O que você acha? Lucas sorriu. Acho que você viu o que estava por vir e se certificou de não perder tudo. A maioria das pessoas não teria sido inteligente o suficiente para fazer isso. Obrigado. Você fez o que tinha que fazer. Não tem vergonha nenhuma nisso. Terminamos o jantar e nos despedimos. Foi bom conversar com alguém que nos compreendia. Catherine passou por dificuldades após o divórcio. Ouvi de conhecidos em comum que ela havia sido demitida do emprego em Portland. O motivo oficial era a reestruturação, mas o verdadeiro motivo era sua atitude. Ela havia se tornado difícil, defensiva, alguém com quem as pessoas não queriam trabalhar. Ela culpava a todos, menos a si mesma, pelo rumo que as coisas tinham tomado. Ela se mudou de novo, desta vez para Austin. Não dei mais notícias dela depois disso. Não havia motivo para isso. Mallory passou por uma situação pior. O processo por negligência médica sobre o qual ouvi falar se arrastou por mais de 1 ano. Ela acabou fazendo um acordo extrajudicial, mas o dano à sua reputação foi permanente. Ela deixou Idaho para sempre, assumindo um cargo de nível inferior em um escritório de advocacia em Nevada. Seus dias de lidar com divórcios de alto perfil haviam acabado. Não me senti culpado por nada disso. Eles tentaram tomar o que não era deles. Eles planejaram, tramaram e construíram uma estratégia para me destruir financeiramente. Quando fracassou, eles enfrentaram as consequências. É assim que o mundo funciona. Fiquei em Boise. Mantive a cabeça baixa e foquei no meu trabalho. O negócio de consultoria continuou a crescer. Contratei alguns empreiteiros para projetos maiores, mas mantive tudo administrável. Não queria construir algo tão grande que não pudesse controlar. Comecei a fazer mais trilhas.
As montanhas ao redor de Boise se tornaram meu refúgio. Nos fins de semana, eu dirigia até as trilhas e passava horas caminhando, pensando, clareando a mente. Isso ajudou mais do que qualquer outra coisa. Certa tarde, eu estava sentado na varanda quando meu telefone tocou. Número desconhecido. Quase ignorei, mas algo me fez atender. Olá, Colin. Era Catherine. Eu não disse nada. Eu sei que você provavelmente não quer falar comigo, mas eu precisava te contar uma coisa. Então diga. Eu estava errado sobre tudo. Achei que estava me protegendo, mas era só ganancioso. Estava tão focado no que achava que merecia que nunca me perguntei se tinha merecido. Ok. Eu sei que isso não resolve nada, mas eu precisava que você soubesse que eu entendi o que fiz. Não respondi. Não sabia o que dizer. Espero que você encontre alguém que realmente ame você, ela disse, porque eu não encontrei, e você merecia algo melhor. Então ela desligou. Fiquei ali sentado por um tempo, olhando para o celular. O sol estava se pondo. O ar estava ficando frio. Entrei, preparei o jantar e voltei ao trabalho. Catherine ligou em busca de um desfecho. Eu não lhe dei isso. Eu não lhe devia isso. Eu me devia paz. E eu finalmente estava começando a encontrá-la. Algumas batalhas não são vencidas lutando mais. Elas são vencidas sabendo quando deixar alguém perseguir uma sombra.